Alvíceras, Êxodo frente e verso, capítulo 3. Estamos com a Bíblia King James de 1611, nesta edição com estudos Roman, publicada pela BV Books, ou simplesmente BV Books. Bom, já disse aí que esta Bíblia é uma Bíblia maravilhosa, né? A melhor Bíblia que eu tenho em casa, certamente. Já mostrei aqui para vocês aqui em diversos vídeos, abrindo a Bíblia toda aqui, comentando, fazendo um comentário sobre a Bíblia. Hoje a gente vai só falar mesmo sobre o capítulo 3. Você já conhece. Se não conhece a Bíblia, você volta aí na nossa série de vídeos, na nossa playlist. No nosso canal a gente tem várias playlists. É só você escolher lá uma que lhe agradar. Mas já nos primeiros vídeos da playlist sobre o Êxodo frente e verso, que é um livro que eu publiquei, que eu também apresento aqui nos primeiros vídeos, você já vai ver lá um comentário sobre esta Bíblia também. Sem mais conversas, vamos passar direto aqui ao comentário do capítulo 3. De cara, eu já lembro vocês aí que nesta edição da King James 1611 não há perícopes, ok? Não há essa divisão aqui nesta tradução, nesta versão da Bíblia. Não há. Então o que nós temos? Ora, nós temos a exposição versículo por versículo, normalmente, né? E vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Você vê aí versículo após versículo, você tem aí à esquerda o númerozinho em sobrescrito, grafado em azul. Tanto o capítulo número 3, que você vê aí no seu canto esquerdo superior, na cor azul, como também os versículos, que são os númerozinhos menores, também na cor azul claro, né? Então, isso facilita até mesmo na coluna central, onde você tem as referências internas, as citações internas, você também tem o mesmo esquema, em azul também. Uma outra coisa que eu também já comentei, mas eu volto a citar porque é bastante interessante, é que cada versículo é um parágrafo. Então, nós temos quantos versículos aqui? 22. Então, quantos parágrafos serão? 22 também. Isso é bacana. Não é assim que está no original? Claro que não é. Porém, o que mais importa não é como está no original. A parte formal do texto, a parte semântica importa, né? O significado pretendido pelo autor original. Agora, a parte formal não importa tanto. E aqui, essa divisão cada versículo um parágrafo, para mim é a melhor de longe, a melhor divisão. No visual, né, visualmente falando, você bate o olho e já identifica. Você bate o olho e já sabe, você não se perde. É muito fácil para usar no culto, é muito fácil para usar no púlpito, porque você bateu o olho e já viu. Se não fosse o tamanho exíguo das letras, né, da fonte desta Bíblia, eu diria que seria uma Bíblia excelente para carregar para a igreja. Também não fosse ou não fora o peso, essa Bíblia é enorme, né? É altíssima, deve ter uns 6 centímetros de miolo, então é pesada, é muito difícil de carregar, tanto é que ela vem até em caixa. Também não fora isso, eu também recomendaria como uma Bíblia cultica. Agora, a Bíblia para culto realmente é uma Bíblia mais compacta e ao mesmo tempo que tem uma letra pelo menos grande, porque é aquela Bíblia que você vai compartilhar, cuja leitura você vai compartilhar com o irmão do lado, ou mesmo você vai assentá-la na tábua do púlpito e dali você vai fazer a oração, enfim, a preleção. Então tem que ter uma letra com a qual você não precisa lutar para enxergá-la, para lê-la, né? Então não é o caso, não é uma Bíblia indicada para levar, para transportar para a igreja, tá bom? Por conta desses motivos. Vamos então para o capítulo. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. Pausa para o comentário. Então aqui, King James 1611. Ela vem, portanto, antes daquela King James atualizada. Obviamente. O que a gente viu lá na King James atualizada, você se lembra? Nós vimos aqui neste versículo, assim, alguma coisa assim. Ora, Moisés estava apacentando um rebanho de Jetro,
Aí vinha entre Ífenes, ou Ífens, Reuel, aí continuava, seu sogro, o sacerdote de Midian, etc, etc, etc. Então, lá na atualizada, eles colocam, o tradutor acrescenta, eu posso dizer adultera o texto, no sentido formal do texto, né? Não no sentido semântico, até porque majoritariamente todos concordam que, ou quase todos concordam que Reuel e Jétro são a mesma pessoa. Mas eu digo adultera formalmente porque não há na forma, no texto, na grafia do texto, não há essa palavra Reuel lá, no original. Então ele acrescenta por deliberação dele, por vontade própria dele. Considerando ainda que há uma possibilidade, há comentaristas que alvitram essa possibilidade de que Jétro e Reuel não foram a mesma pessoa, até um era descendente do outro, quando um chegou, quando enquanto um era velho, o outro era novo, quando esse mais velho morreu, esse mais novo ficou no seu lugar e tal. Então, como há ainda essa possibilidade, eu considero uma tradução equivocada, uma tradução inadequada àquela da King James atualizada. Então, a 1611, ela, por ser mais antiga, né? 1611, portanto, ela mantém aqui o texto mais próximo ao original. Bom, aí ele continua assim, versículo 2: E o anjo do Senhor, com A minúsculo, e o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. Ele manda você ver Deuteronômio 33:16 e Atos 7:30. Já vimos tudo isso nos vídeos anteriores. Versículo 3: E Moisés disse, dois pontos. Aí você não tem um enter, ou seja, uma introdução de uma fala entre aspas, iniciada ou iniciada por travessão na linha de baixo. Sabe aquele enter que você dá e o cursor vai para a linha de baixo? Você não tem essa inserção de travessão como a NA, Nova Almeida Atualizada, ou entre aspas, como várias outras que a gente já viu. Você tem na mesma linha, né, conforme a Bíblia, a tradução do padre Mato Soares. Não gosto. Não gostei, não gosto, prefiro que ou se coloque a fala do personagem entre aspas para que fique visível. A Bíblia ela é um texto para ser lido em público, inclusive. Então, você muitas vezes mesmo você vai ler em voz alta. Então, quando você tem esses sinais, travessão, né, aspas, mudança de cores, não é isso? Mudança de fontes, esse tipo de coisa, facilita para que o leitor não se perca na leitura. Então não gostei, tá? Não custava nada vir pelo menos entre aspas, né? Então não veio. E Moisés disse, dois pontos. Eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. Só que é um pensamento em voz alta, digamos assim, de Moisés, talvez. E, por exemplo, a Bíblia, não é Ave Maria não, a NV Arqueológica, a Nova Versão Internacional Arqueológica, que a gente viu no último vídeo, no antepenúltimo vídeo, ela traz assim, que impressionante, exclamação. Aí Moisés continua, vou me virar e vou ver a sarça e tal. Quer dizer, ela coloca até uma interjeição, uma locução interjetiva, né? Que impressionante, exclamação. Então, aqui é um momento, aqui um trecho do capítulo 3º, que talvez mais seja passível de traduções diferentes, tá? Mas no final das contas ninguém erra assim, a tradução, é só uma tradução mais dinâmica que a outra, mas até aqui a gente não viu nenhum erro propriamente de tradução, diferentemente quando você tem lá no versículo 1 a questão da introdução de Reuel como aposto para Jétro. Ali já pelo menos uma inadequação, né? Se não um erro, pelo menos uma inadequação. Versículo 4. E quando o Senhor, veja, Senhor com letras em versalete, você tem sempre, lembrando, né? Você tem
algumas maneiras de você escrever uma palavra, quando essa palavra é um neologismo ou uma citação de uma fala de alguém, ou retirada de um livro, de um autor, enfim. Quais são essas maneiras gráficas de você identificar esse tipo de texto? Você pode colocar entre aspas, né? Se for uma fala de alguém, geralmente vem entre aspas. Às vezes até o nome, né, de uma obra, de um artigo, né, de um título de alguma coisa, também vem entre aspas. Quando é uma fala de alguém, um texto de alguém que você está retirando e colocando ali na íntegra, e dentro dessa fala de alguém, desse texto que alguém disse em algum momento, em algum lugar, uma outra pessoa, ou qualquer personagem, qualquer pessoa, também fala alguma coisa, por exemplo, aqueles textos em que você cita alguém citando alguém. Então, essa citação interna a uma citação, ela vem entre aspas simples. E a citação maior, que contém a citação menor, entre aspas duplas. Por isso que criaram aspas simples e aspas duplas. Outra maneira é você negritar todo o trecho, todo o texto, né? Então você pode colocar tudo em negrito. Todo mundo sabe o que é negrito. É um preto mais escuro, digamos assim, mais grosso. Você também destaca visualmente o texto dessa maneira. Outra maneira é você italicizar, colocar o texto em itálico, é quando a letra fica tortinha, também é uma maneira. Outra maneira é você sublinhar. Todo mundo sabe também, você sublinha, coloca uma linha embaixo de todo o texto que você quer referenciar, né? Outra maneira é você colocar tudo em caixa alta. Como é que eu vou dizer? Masculino, masculinizar. Ficaria meio feio falar assim, né? Nada a ver. Mas é porque as letras são maiúsculas. Ah, não, maiusculinizar. Eu que estou confundindo aqui maiúsculo com másculo ou masculino, nada a ver. É maiusculinizar. Eu estou inventando aqui, tá? O que seria então isso? Maiusculinizar. Maiusculinizar seria colocar todas as letras do texto inteiro que você quer citar em letras maiúsculas, ou caixa alta, como já uma expressão, né, já vinda da época da datilografia, né? Bom, também dá, você coloca tudo em caixa alta. Cada uma dessas maneiras tem umas vantagens e umas desvantagens. Você até pode combinar algumas delas. Você pode botar, por exemplo, o texto em itálico e entre aspas, né? Por exemplo, se você botar o texto tudo em maiúsculo, quando você for citar uma sigla, se por acaso dentro do texto estiver uma sigla, por exemplo, FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, está tudo já em maiúsculo. Inclusive, a UFRJ, a sigla da UFRJ também estará em maiúsculo. Então não vai haver uma separação visual, uma diferença visual, né? E a sigla, a importância dela é também não só apenas abreviar todo o nome maior, Universidade Federal do Rio de Janeiro, não só essa vantagem de você encurtar e colocar apenas nas iniciais, como também de você destacar aquilo ali no meio de tantas outras letras minúsculas. Então, você bate o olho, opa, é maior, né? No visual também tem essa vantagem. Só que se está tudo em caixa alta, você não vai ter essa separação, né? Essa facilidade visual. Enfim, não vem um caso. Mas tudo isso para dizer o seguinte, que ainda há uma outra maneira, pouquíssimo usada, bem dizer, assim, só na Bíblia Sagrada você vai ver isso, que é versaletizar, vamos dizer assim. O que é uma letra em versalete? É do jeito que você está vendo aí na palavra Senhor, tá vendo? Ou seja, são todas as letras maiúsculas, só que o tamanho delas são maiúsculas, mas o tamanho delas no papel é menor, é do tamanho de uma minúscula. Ou seja, eles pegaram uma letra maiúscula e colocaram do tamanho de uma minúscula, mas com a aparência de maiúscula. E só a primeira dessas letras
quando for um nome próprio, assim, por exemplo, de um local, ou no caso aqui a palavra Senhor, é um nome próprio, é colocado como se fosse um nome próprio. Então só a primeira letra vai ficar em maiúscula. Mas assim, em maiúscula entre aspas, porque todas são maiúsculas. Só que o tamanho da primeira letra, no caso aqui o S de Senhor, esse S vai ter um tamanho de S maiúsculo mesmo. As outras letras vão ser maiúsculas na aparência, mas no tamanho vão ser minúsculas, por assim dizer. Isso é Versalete, tá? E por que colocaram isso? Volte no meu último vídeo, você vai ver o episódio que eu trato sobre os nomes de Deus, você vai ver o porquê que colocaram Senhor aqui. Esse Senhor aqui, para resumir, é o tal do tetragrama YHWH, que a tradução da BV Books, esta aqui, a King James original, né, de 1611, não conserva. Você não vai ver Javé, Yavé, Yarvé e Jeová na King James. Você vai ver Senhor, mas assim, é um Senhor em Versalete. Continuando, e quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus, olha, agora não é mais Senhor. No mesmo versículo começa com Senhor e depois vira Deus. De novo, e quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse. Por que Deus não repetiu o Senhor? Porque aqui, no lugar de Deus, é Elohim. No lugar de Senhor, é o YHWH, que os judeus vão usar como Adonai, né? Então, são dois apodos diferentes que o texto original, lá em hebraico, já nos apresenta. Nós, por isso, traduzimos aqui para a nossa língua vernacular de maneiras diferentes. Ora como Senhor, ora como Deus. Tá? Então, beleza. Aí ele diz assim, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Por que eu falei Moisés, Moisés? Assim, com uma certa fraqueza, sem a voz altiva ou expletiva, digamos assim. Por que não colocar a porcaria da exclamação? Já falei isso. Tá errado. Tá ok? Ah, mas no original não tem exclamação. Mas é claro que não tem exclamação no original. Não havia esse sinal de pontuação no original. O tradutor tem que saber disso e, na hora de fazer uma tradução, adequar à realidade comunicativa do leitor. É claro que, contudo, em 1611 não havia essa, digamos assim, abordagem que há hoje no campo da tradução. Então, por isso é que eu perdoo, entre aspas, né? Quem sou eu para perdoar alguém? Mas é por isso que eu relevo, vamos dizer assim, a tradução. Esse aspecto aqui, tanto as aspas que eu falei que fazem falta aqui, o ponto de travessão, mesma coisa vale para a exclamação. E ele disse, aqui estou. 5. E ele disse, não te aproximes até aqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. 6. Além disso, ele disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Veja, aquela expressão que vai unir as tradições, né, de quem é de Abraão, quem é de Isaque, quem é de Jacó, ou seja, as diversas fratrias, as diversas origens dos povos diferentes, que mais tarde tiveram suas histórias unificadas, e cada qual teve o seu patriarca. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Beleza. Aí aqui ele tem mais algumas notas centrais, né? Algumas referências verticais na coluna central. Tudo isso a gente já viu, não são... Ele dá Miqueias 6,4, eu acho que eu vou ler só Miqueias 6,4, porque eu acho que essa aqui a gente não leu. Tá? Miqueias 6,4, ele dá em referência ao versículo 10. Quando chegar lá, a gente vai para Miqueias 6,4. Versículo 7. E o Senhor disse, certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito. Aí se pergunte, só agora que você viu? Esse povo, esses anos todos, essas décadas todas, até centenas de anos todas, e só agora que você viu? E ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes. Só agora que você ouviu? Já tem centenas de anos. Parece que são mais de 400 anos, né, que eles estão lá. Só agora que você ouviu também? Pois eu conheço os seus sofrimentos. Só agora que você conheceu? Ou você já ouviu, conheceu e viu isso
desde o primeiro dos 400 anos. E só agora que você está fazendo alguma coisa? Então você é maluco? Que Deus você é? Está vendo seu povo clamar, está vendo seu povo sofrer e está ciente de tudo isso há 400 anos, não faz porcaria nenhuma. Então tem alguma coisa errada, né? É claro que esse Deus aqui não existiu, não existe, nunca existiu. Isso aqui é uma criação de Moisés. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Esses jebuseus aqui, porque são descendentes, são nativos, né, moradores de Jebus. Lembrando que o antigo nome de Jerusalém, dizem os historiadores, é Jebus. E também o antigo nome de Jerusalém também é Salém. Seja como for, você já vê de cara aí, Jebus, Salém, Jerusalém. Então, provavelmente, Jebus e Salém se uniram, foram duas cidades que acabaram sendo unificadas e viraram Jerusalém, uma cidade maior. Provavelmente foi isso que aconteceu, tá? Então, Jebus e Salém. Jebuseus e quem morava em Salém devia ser salimita, né? A Bíblia não revela. Bom, agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, só agora você viu? Só agora o clamor dos filhos de Israel é vindo até você? Por quê? Ele pegou interferência no sinal para chegar aí no céu? Muito esquisito. Mas já conversamos sobre isso aí nos últimos vídeos. Vamos lá. Espera aí. Aqui. Agora, portanto, esse que é o clamor dos filhos, né? Já falei. Versículo 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, com F maiúsculo, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, este é o plano. Este é o propósito de Deus, que ele revela agora a Moisés. Obedecer-lhe em tudo o que ele mandar e servir de instrumento em suas mãos para libertar o povo dele, os filhos de Israel, do Egito. Aí ele cita aqui Miqueias 6,4. Vamos lá para Miqueias 6,4. Bom, Miqueias 6,4. Pois te trouxe da terra do Egito e te remi da casa da servidão e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Então, mais à frente a gente vai ver no próximo capítulo que Moisés ele vai chorar tanto, vai reclamar tanto, vai ficar com tanto cagaço, tanto medo de cumprir a vontade de Deus, em que pese esse próprio Deus esteja se revelando, conversando com ele, fazendo uma epifania tremenda, que é uma sarça que pega fogo e não se consome, aquela voz que vem do céu, aquela coisa toda, e ainda assim ele, sem contar a mão que ele vai enfiar já embaixo da roupa, vai tirar, a mão vai ficar leprosa, depois vai botar de novo, vai tirar, a mão vai estar sã, num passe de mágica. Quer dizer, uma série de coisas visuais que e sentimentais ali, ou seja, que ele vai sentir milagres, verdadeiros milagres. E ainda assim, esse cagão e medroso, com muita falta de fé, vai peidar na farofa, como se dizia na minha época, vai temer. Aí ele vai reclamar tanto, vai temer tanto, vai falar que não sabe dizer, que a língua é pesada, que uns dizem que ele era gago, outros vão falar, seja o que for, que Deus vai falar, tá bom, então vai, Arão vai falar por você. Então, na verdade, vai ser Arão e também Miriam. Arão e Miriam vai ficar na retaguarda ali, né, na contenção ali, ajudando, vai ficar ali dando aquele apoio. É irmã dele, até porque Miriam fez um trabalho excepcional lá no começo da história, no capítulo 1, vocês devem se lembrar, capítulo 2, primeiro, agora nem me recordo mais, foi capítulo 1, né? Isso, é quando ela faz todo aquele trabalho com o cesto, né? No qual Moisés foi alijado, ele foi colocado, depositado na água, ela vai trabalhar aquela questão, vai aparecer para a filha do faraó, como quem não quer nada, malandramente vai oferecer a própria mãe do Moisés, a Joquebede, né? Para dar de mamar, vai acabar ficando, vai até conviver com Moisés uma parte da infância, né? Então assim, merecia também esse destaque. Apesar de que mais para frente ela ainda vai ficar leprosa, vai ficar cerca de 14 dias lá
isolada, ela também vai dar uns moles. Aí a gente vai ver tudo isso, a história apenas está começando, né? E Arão também vai dar um mole lá, bem assim, reconhecendo que foi aquela história do bezerro de ouro, né? Do bovídeo áureo, também vai dar um mole. Ele é que vai fazer a fundição, ele é que vai fundir os ouros, né? Os objetos de ouro que o povo vai dar a ele para fazer o bezerro de ouro, né? Objetos de ouro, os quais serão retirados aqui neste capítulo do povo egípcio já sofrido e lascado pelas 10 pragas, né? E pelo Deus dos israelitas. Bom, continuando então, né? E Moisés disse a Deus, aí vai dar a primeira desculpa esfarrapada. Quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? Quer dizer, acabou de ver uma epifania tremenda, o Criador dos céus e da terra conversando com ele, uma sarça que pega fogo e não se consome, etc, etc, etc. E ele ainda assim está com medo. Isso porque o Deus apareceu para ele, né, na figura de um anjo, e não ficou falando assim, olha, vou te pegar, desgraçado, vou te matar. Não ficou botando terror. Muito pelo contrário, falou assim, olha, eu vou libertar o povo. Eu vim para libertar o povo e você vai ser o destaque. Ora, mas não era isso que Moisés queria? Você não viu isso lá no capítulo 1? Né? Não foi isso que a gente viu, gente? O Moisés, inclusive, o motivo de ele ter metido o pé, né, ser evadido, ser exilado do Egito em Madiã, não fora justamente esse ardor no seu coração, essa vontade que estava no seu coração de liderar o seu povo, de defender o seu povo. Não foi porque ele matou um egípcio. Para que ele matou aquele egípcio? Senão para defender um judeu, um hebreu, perdão, que estava apanhando, né? Que estava sendo serviciado por aquele egípcio. Né? Por que ele não por que ele fugiu, senão para não ser pego pelo seu próprio chefe, né, o faraó, por ter matado esse egípcio, né? E tudo isso porque ele amava o seu povo, né? A Joquebede conseguiu plantar muito bem plantada essa semente em seu coração, né? Então assim, então ele sempre quis isso. Aí agora, né, aos 80 anos de idade, Deus aparece para ele pessoalmente e fala: meu amigo, agora você chegou a tua hora de brilhar. Vamos. O que era para um desgraçado fazer? Claro. Poxa, não precisa nem pedir 2 vezes. Claro, vambora. Esperei 80 anos por isso. Ou pelo menos uns 60, vai lá. É claro que vambora. Não precisa nem fazer mais nada. É agora. Não vou com a roupa do corpo. Não. Esse cagão desgraçado, sem fé, igual a gente, igual a mim. Desgraçado, sem fé, cagão, medroso. Ou até pior, tá? Pelo menos não a mim, mas pior do que muita gente que eu conheço aí. Porque muita gente que eu conheço aí, talvez aí, se tivesse uma epifania, se deparasse, né, vis-a-vis com uma teofania dessa, que é narrada aqui, acho que não teria essa coragem de ficar dando desculpinha esfarrapada, se esquivando. Ah, não, peraí que eu vou. Que nem aquele camarada que fala para Jesus: não, peraí que tem que falar com a minha. Como é que ele falou dos familiares, né? Tem que avisar lá os familiares e as minhas coisas, né? Meus bens e tal. Aí Jesus falou para ele assim: tipo assim, não, olha, deixa tudo e me segue. Acabou que no final das contas o cara não deixou o que tinha. Ele amava tanto os seus bens, enfim, sua família, suas coisas, que não seguiu a Jesus, né? Mas aqui Moisés, Deus aqui, Yahvé, né? Ele é mais muito paciente, estranhamente paciente, estranhamente paciente. Aí ele vai dizer assim, e ele disse: certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti que te enviei, de que te enviei. Então assim, Deus paciente, calma, eu estarei contigo. Você está com medo? Não foi suficiente você me ver aqui nessa sarça e tudo acontecendo? Calma, vou tranquilizar você agora e você vai acreditar em mim. E você vai parar de cagaço, de medo, de covardia, tá? Olha, estarei com você, ok? Ouviu o que eu falei? Estarei com você. E este sinal será para ti, de que te enviei. 2 pontos. Opa, ainda vai dar um sinal. Ou seja, uma garantia, uma nota promissória. Aí você espera o quê? Bom, você espera que o Senhor está dizendo para Moisés que ainda vai dar um sinal a ele,
E este será o sinal. Opa, ele vai falar agora, qual o sinal? Aí ele vai dizer assim: quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. Ainda fala na terceira pessoa, vós, em vez de falar vós me servireis, vós servirás a Deus. Ou seja, é um sinal, é um índice de autoria, né? É um índice de autoria que, ou seja, é um expediente, é uma pista, é um trejeito estilístico que denota, que acusa, que expõe, que explicita que esse texto aqui teve um autor e que esse autor, ele agora aqui, ele não toma o devido cuidado de manter o texto na primeira pessoa, até porque é Deus falando dele. Então quando você fala de você, você fala eu, né? Você fala na primeira pessoa. E aí ele acaba deslizando aqui, comete uma pequena gafe, um descuido na hora de redigir e acaba escorregando da primeira para a terceira pessoa. Aí fica assim: quando tiveres tirado o povo do Egito, isso aqui é Deus falando, vós servireis a mim, não, a Deus sobre este monte. Era para ser a mim, né? Mas ele acaba escorregando aqui: e vós servireis a Deus sobre este monte. Tá, ok, então já nos denotou aqui, já nos mostrou aqui este versículo, mais uma pista, mais uma evidência, um sintoma de que estamos diante de um texto ficcional, como tantas outras passagens, tantos outros vestígios aí ao longo de Êxodo, do Gênesis e tantos outros livros aí da Bíblia. Ok, mas é só isso? Não. O versículo 12 ainda tem mais um detalhe. Reparou que ele disse que ia deixar um sinal, disse que ia revelar um sinal e não revelou o sinal? Deus fala: e este será um sinal para ti, de que te enviei. 2 pontos. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. Ora, essa é uma ação não de Deus, mas de Moisés e o povo. Então, se há algum sinal aqui, esse sinal é protagonizado por Moisés e o povo. Mas Deus, palavras antes, dissera que ele, Deus, queria fazer um sinal, deixar um sinal. Que sinal é esse que eu prometo dar, que é você que me dá? Eu, hein? É tipo gozar com o pau dos outros, como se diz no português chulo? Claro que não. É claro que não. Então aqui é mais um ainda índice de autoria, né? É mais um. Me fugiu a expressão agora. É mais um, digamos assim, mais um vestígio, mais uma pista, mais uma evidência de que estamos diante de um autor muito póstero aos acontecimentos narrativos, que não são acontecimentos factuais, ou seja, não são factuais porque são fictuais, entre aspas, são ficcionais. Não é facto, é ficto. No latim você tem facto e tem ficto. Facto é o fato, é o que aconteceu. Contra factum non est argumentum, vai dizer Santo Tomás de Aquino. Contra fato não há argumentos. E tem o ficto. Ficto é que vai dar ficção, ficcional, fictício, ou seja, uma composição mentirosa, não existiu. Existe virtualmente apenas. E não na realidade. Então, é o caso aqui. Nós estamos diante de um ficto, de uma ficção. E, além de tudo que eu já falei, também tem essa pista aqui, né? Ou seja, o autor, né, o escritor, acaba não percebendo que faltou ele botar aqui, afinal de contas, que sinal é esse que Deus vai dar? Ele vai botar lá no capítulo 19. Lembrando que o capítulo 3 ele tem um espelho, ou seja, ele é revisitado no capítulo 6. Já falei isso. Se você quer ler o capítulo 3 de novo, a grosso modo, você vai no capítulo 6. 3 capítulos à frente. E esse sinal aqui, de Deus, que ele promete dar, vai ser dado. É o sinal do fumegamento, ou da fumegação do Monte Sinai, que é a mesma coisa que o Horebe, segundo a maioria dos estudiosos. A gente que vai dizer que o Horebe é uma coisa, o Sinai é outra, enfim, um é uma cordilheira, o outro é um monte, ou vice-versa, mas na prática é a mesma coisa. E aí, esse sinal de Deus vai ser o fumegamento do Monte Sinai, lá no capítulo 19. E também vai trepidar, aquele terremoto, aquela coisa toda. Então, esse vai ser o sinal de Deus, de que ele, Deus, estará com o povo, com Moisés. Afinal de contas, se eu prometo a você um sinal de que eu estarei com você, eu é que tenho que fazer alguma coisa, não você. Como foi aqui: quando tiveres tirado o povo do Egito, vós
servireis a Deus sobre este monte. Entendeu? Então, vimos então aqui, para resumir, gente, o versículo 12 é importantíssimo para nós aqui, para nossos propósitos aqui, tá? Primeiro, ele nos dá aqui alguns indícios ou índices de autoria ficcional, de uma composição fictícia, índices, né, digamos assim, onde o autor deixa as suas digitais aqui. Lembrando que é um texto de milhares de anos, então não há de se esperar aqui algo muito desenvolvido, uma prosa, digamos assim, muito sofisticada, nem existiam certos gêneros textuais, muitos, né, gêneros textuais naquela época. Então, é uma coisa arcaica, incipiente, tá ok? Então, vamos lá, quais são esses índices, esses vestígios que deixam aqui, que revelam que as digitais do autor que cria esse texto aqui, inventa estes fatos, entre aspas, aqui. São eles, primeiramente, de novo, ele coloca aqui a questão do sinal de Deus. Ele não revela, ele coloca Deus dizendo que vai revelar um sinal e não revela. Então, esse é um vestígio. O outro vestígio é a escorregada de pessoa que ocorre aqui, né? Ou seja, ele começa dizendo, dando o turno, né? Ou seja, a voz, a palavra a Deus. Deus então começa a falar e ele fala de si. E aí, em vez de ele falar de si na primeira pessoa, como todo mundo faz, e é o certo, ele escorrega para a terceira, porque é o momento em que o autor, ele é como se estivesse se esquecendo de que quem está falando não é ele o autor. Lembra? É o personagem, mas o próprio autor esqueceu. Não sei se você já tem o hábito aí, vocês têm o hábito de escrever ou já escreveram. E comigo já aconteceu isso. Muitas vezes você está lá escrevendo, e aí lá pelas tantas, o texto às vezes tem a fala do narrador, às vezes tem a fala do personagem, às vezes, e lá pelas tantas você acaba confundindo, né? E aí muda as pessoas. E aí na hora que era para usar a primeira pessoa, você usa a terceira, né? Ou vice-versa. Foi o que aconteceu aqui, né? Por algum momento o autor se esqueceu que quem estava a falar era o personagem e não ele. Mas por que isso acontece? Isso aqui, na verdade, é um ato falho, vai dizer Freud. É porque o autor, pessoal, o tempo todo está sustentando uma farsa. O autor, o tempo todo, está sustentando que essa história fictícia que ele está criando, de fato aconteceu, porque ele quer induzir essa crença no seu leitor primeiro. Ele quer induzir um comportamento, cultivar um comportamento, princípios e ou valores. Então ele tem que sustentar que isso aqui não aconteceu, isso aqui foi verdade, é verdade, aconteceu. Só que para sustentar isso aqui, você tem que ser perfeito. Se você der uma escorregada, alguém um dia vai pegar. É o que a gente fez aqui agora. A gente pegou no flagra, digamos assim, né? Ou seja, ele vinha ali sustentando legal, primorosamente, na primeira pessoa, como se Deus realmente tivesse dito aquilo. Não disse coisa nenhuma, né? Só que aí, lá pelas tantas, quando Deus vai falar de si mesmo, aí, sei lá, se distraiu, o autor acabou, passou uma mulher gostosa na frente dele, ele foi olhar para a bunda da mulher, não sei o que aconteceu, e acabou aí mudou, escorregou da primeira pessoa do singular para a terceira pessoa do singular. E aí ficou assim, ó. Certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti de que te enviei. Primeira pessoa. 2 pontos. Aí vem, parte B do versículo. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. Ora, a Deus, não, a mim. Ah, mas qual o problema, professor? Muitas vezes eu falo de mim na terceira pessoa. Bom, muitas vezes está errado. Ninguém fala muitas vezes de si na terceira pessoa. Não é normal isso, tá? Agora, é possível. É possível. Só que esta sintaxe aqui, Deus falando, ele falando de si na terceira pessoa, ela não era comum para a época, né? Não é uma coisa que dentro dos estudos de exegese é comum. Você tem várias outras passagens em que Deus fala de si na primeira pessoa. Ele poderia ter aqui falado da terceira pessoa? Poderia.
Porém, como a gente já sabe, não só com base neste versículo, mas em ampla e variegada margem e amostragem de versículos, que estamos lidando com um texto fictício, ficcional, então a gente vai usar esse pano de fundo como, digamos assim, cenário para a nossa abordagem, tá? É a nossa premissa. Beleza, vamos lá. E disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que direi a eles? É a segunda desculpa esfarrapada de Moisés. 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então, o nome de Deus já é revelado há muito tempo, então todo mundo já conhece o nome de Deus ali, todo mundo sabe que é o tetragrama YHWH, que na época dos fatos narrados não era YHWH, tinha uma pronúncia. Só que essa pronúncia foi esquecida após o retorno do cativeiro. Os próprios hebreus, agora judeus, não sabiam mais ao certo como pronunciar algumas palavras no seu idioma nativo. Até porque muitos já nasceram no exílio e nem tinham como idioma nativo o hebraico, e sim o aramaico. Né? Então, mas aqui nós estamos diante de um texto, de um autor que vai pegar as várias tradições das várias tribos que depois vieram a ser unificadas no reino de Israel, vai unir tudo, vai criar uma espécie de mito fundador do seu povo. Na verdade, isso é o Pentateuco, ou boa parte dele. Beleza. E aí ele fala aqui: eu sou o que sou. Eu sou, ou seja, é um nome de Deus. Mas na verdade já foi dado aqui neste próprio capítulo Deus e Senhor, ou seja, Elohim, que é traduzido como Deus, e Senhor, que é traduzido, que é a tradução do tetragrama. Então, o próprio capítulo 3 já dá Yahvé, o YHWH, Javé, Senhor, como um apodo. O segundo apodo é Deus, Elohim, enfim. E agora a gente vai para o terceiro apodo, cognome, que é Eu Sou. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, e este é meu memorial para todas as gerações. 16. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes. Agora Moisés vai para os anciãos. Já fora para o povo, agora vai para os anciãos. O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Eu certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. E tenho dito: Eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos fariseus, e dos heveus, e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. Então, Deus manda Moisés ir ao povo e aos anciãos e dizer-lhes que o objetivo o plano é retirar todo mundo dali e levar para uma terra que mana leite e mel. Esse é o plano, esse é o propósito, e não outro. E essa terra mana leite e mel, já falamos sobre a tradução dessa expressão manar leite e mel, uma expressão encontradiça em outros textos de outros povos da mesma época. Então não é nada assim simples de traduzir. Você tem que conhecer esses textos para ver como eram traduzidos para traduzir esse aqui. Então gera divergência, porque esse leite aqui pode ser gordura, pode ser óleo, inclusive sendo óleo pode até ser petróleo. Lembrando que betume, por exemplo, alcatrão, foram utilizados para calafetar a Arca de Noé, o próprio cesto de Moisés, por Joquebed. Né? E mel. Mel pode ser mel de abelhas? Pode. Mas provavelmente aqui não é simples assim, mel de abelhas e está acabado. A terra deveria ser cheia de vaca e abelha, não é isso. Neste versículo não é isso. Não é simples assim. A correspondência não é assim. A correspondência aqui é um pouco diferente. Mel, aqui não é mel de abelhas. É um mel que na verdade deveria ser traduzido por alguma coisa um pouco mais assim, claro, como extratos, né? Extrato, seiva, o Victor Hamilton vai dizer até resina, já fica um pouco mais pesado, meio esquisito resina, né? Lembra mais aquelas substâncias que usamos para pintar, né, as coisas e passar resina, parece até material de obra, né? E não é bem isso.
acho que Strato, o comentarista da Bíblia Nova Almeida Atualizada, com notas de estudo, que a gente já viu aqui, ele acho que vai fazer um comentário melhor sobre isso aqui e vai trazer Strato como sendo uma tradução mais adequada, né? Bom, seja como for, volte aí nos outros vídeos que vocês vão ver. 18. E eles ouvirão a tua voz. Irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe direis: o Senhor Deus dos Hebreus se encontrou conosco, e agora deixa-nos ir, te suplicamos, 3 dias de jornada para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então, veja, o propósito não era aquele de pegar o povo e levar para uma outra terra, e chegando lá, habitar numa terra que mana leite e mel, ou seja, não era libertar o povo? Era. Não foi isso que Deus mandou Moisés falar para o povo, enfim, para os anciãos? Foi. Mas agora, o que esse Deus manda Moisés dizer? Outra coisa. Ele manda dizer, não, a gente só vai ali rapidinho para fazer uns sacrifícios e já volta, né? E agora deixa-nos ir, te suplicamos, 3 dias de jornada para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Por que ele não falou a mesma coisa que ele falou para os anciãos? Não, olha só, fala, deixe-nos ir para todo sempre, que a gente vai para uma terra que mana leite e mel com todo mundo e nunca mais voltaremos. Estamos falando de quantos israelitas? A Bíblia vai dizer 603 mil homens, somando com as mulheres, crianças, idosos, inválidos, vai dar mais de 1 milhão. Então, mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de rabirus, mais de 1 milhão de hebreus saindo assim, abandonando o Egito, né? Braços que trabalhavam, inclusive de maneira servil, escravo. É claro que o faraó não deixaria, isso é evidente. 19. E eu tenho certeza de que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão poderosa. A mão dele. Ele estava falando da mão dele. De Deus. E ele fala que já tem certeza que o rei do Egito não vos deixará ir. Aí pergunta-se, então por que cargas d'água você vai me fazer perder meu tempo? Poderia dizer assim Moisés, tendo que ir lá com os anciãos, pedir, ele vai pedir não sei quantas vezes, né? E Faraó vai negar todas elas. Você está brincando comigo? Você é o quê? Que tipo de Deus é você? Gosta de ficar brincando como se nós fôssemos bonequinhos de ventríloco? Né? Exatamente. Aí vem o versículo 19. Aliás, 20. E eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas. No caso aqui, maravilha, em outras bíblias, prodígios, em outras, milagres. Mas seja como for, maravilha, prodígio ou milagre, referem-se estas palavras às pragas. Pragas. As 10 famosas pragas do Egito. A gente fala assim, que praga, isso é uma praga, mas sempre remontando às pragas primeiras da nossa literatura. São as do Egito. Essas aqui, que você vai conhecer nos próximos capítulos. Então, Deus vai pesar a mão. Ele diz aqui, olha, o faraó não vai deixar vocês saírem e eu então vou ter que pesar minha mão com as pragas. Aí ele vai ficar convencido, tipo a bomba atômica que os Estados Unidos usaram para persuadir o governo japonês e deu certo. Pois é, aqui ele vai, eu vou ter que soltar uma bomba atômica aqui, matar e ferir um monte de gente inocente. Aí o faraó vai se convencer e vai soltar vocês. Aí eu pergunto, né? Qualquer pessoa sensata ao ler isso aqui, com 2 neurônios, perguntaria, puxa, então, primeiro, por que você manda Moisés e seus correligionários irem até o faraó para pedir uma coisa que você já sabe e já até falou para ele que não vai rolar? Segundo, se não vai rolar, para que você pede? Por que então que você não faz uma outra... Você não é Deus? Por que você não faz uma outra coisa? Por que você vai matar um monte de gente inocente? Moisés não pediu isso a você. Não tem ninguém pedindo isso a você. Esse plano de matar pessoas inocentes nasce da cabeça de Yahvé. Da cabeça sádica de Yahvé, que é um Deus que não existe. O que existe é outro. É o que a gente conhece. É o que criou tudo. Esse não é. Esse aqui não é Deus. Esse aqui foi criado pelo narrador, pelo autor desse texto. Tá entendendo? Esse que foi criado é um Deus ficcional, não factual. Não factual. Este é um Deus sádico. Sai da cachola desse Deus
matar, e veja, não um raio, caiu, matou automaticamente todo mundo. Poderia ser mais rápido, menos sofrimento. Não, vamos mandar sapo, vamos, rã, enfim, vamos tornar a água do rio, de onde eles extraem os alimentos, peixe, etc., sangue, praga pra cá, gafanhoto pra lá, e no final ainda vai matar um monte de, todos, né, os primogênitos, de várias idades, recém-nascido, até o cara que já tem barba, é primogênito também. Então assim, vai ter um monte de gente aí que vai perder filho e pai, e marido, porque o primogênito, que já é pai, já é marido, vai morrer, vai largar a mulher, vai largar filho. Tudo isso porque Deus quis. Porque ele pode fazer, poderia fazer de outra maneira. Mas esse aqui não é o Deus que realmente existe. É o Deus da literatura mitológica de Êxodo. Ah, mas não ensinam assim a você na igreja? Uma novidade, meu filho. O que ensinam a você de maneira séria e factual na igreja? Pouquíssima coisa. Né? Pelo menos assim, 50%, pelo menos, tá? 50% do que ensinam a você na igreja é mentira. Assim, patentemente uma mentira. Ilusão total, né? Tem muita coisa muito, muito, muito boa que ensinam também na igreja. Mas também fora da igreja, não é só lá na igreja. Agora, o povo evangélico, especialmente o evangélico, tá? Mas os católicos também. É um povo, assim, dos mais ignóbeis, mais burros que existe, tá? Mas não vou entrar nesse mérito. Aí ele continua, 21. Eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios. O que é dar favor ao povo aos olhos dos egípcios? É fazer com que esse povo, ou seja, os Habiru, caiam nas graças dos egípcios. E acontecerá que quando fordes, não ireis vazios, ou seja, de mãos vazias. 22, o último versículo. Mas cada mulher pedirá de sua vizinha, e da que estiver hospedada em sua casa, joias de prata e joias de ouro e vestes. Essas joias de ouro aqui eles vão usar para derreter, para fazer o bezerro de ouro. Quer dizer, vão trair Javé, né? Vão trair o Senhor bonito. Bando de incompetentes também. Outro povinho desgraçado, esse povinho hebreu aqui. Por quê? Porque quem foi que deu essas joias para vocês, hebreus, que estão aqui como escravos, míseros escravos? Quem foi que libertou vocês e ainda deu de saída, ainda deu, sem precisar, ainda deu várias joias de ouro e tudo mais, que não eram de vocês. Não eram de vocês. Vocês despojaram os egípcios graças a esse Deus, por ter mudado o entendimento das pessoas ali e passado a gostar de vocês, quando antes disso os odiavam. Foi Deus que fez isso. Aí vocês pegam esses objetos de ouro que Deus fez parar nas suas mãos e páginas à frente vocês vão usar para fundir um bezerro de ouro, para adorar esse bezerro de ouro. Entendeu porque Deus fica puto da cara lá daqui a mais alguns capítulos com o povo? Entendeu por que vai morrer uma série de milhares de pessoas? Os próprios hebreus, de um lado, vão matar os outros que fizeram esses pecados, protagonizaram esse pecado. Alguma coisa, se eu não me engano, ainda vou chegar lá para comentar, mas se eu não me engano, puxando aqui de cabeça, acho que era 6 mil e alguma coisa. Mais de 6 mil pessoas vão morrer, estou falando só de homem. Se contar a mulher, se morreu também. Vamos contar só com esse número aqui, que é o que eu me lembro aqui, mas nós vamos chegar lá. Mas assim, milhares de hebreus vão ser mortos por outros milhares de hebreus. É uma guerra interna, uma guerra assim interna no meio do próprio povo, no meio do deserto. Um vai matar o outro ali. Por conta disso, porque vai ter uma galera que não vai gostar. Que palhaçada é essa? Vocês pegam os próprios objetos de ouro que Deus deu, Yahvé nos deu, e vocês pegam e queimam e fundem para criar essa porcaria desse bezerro de ouro, essa estátua aí. Então, esse é o pano de fundo. Esse aqui é o contexto. Beleza, e assim a gente terminou os 22 versículos. Vamos às notas. As referências, a gente já leu tudo, né?
em outros vídeos precedentes. Não vou voltar nas referências. Vamos então às notas. Bom, versículo 1. Muitos deuses antigos estavam associados a uma montanha onde se acreditava que eles vivessem. No entanto, o Senhor de modo algum estava limitado a esta montanha, como as suas ações em outras montanhas e outros lugares deixam claro. Então vai ter várias passagens, eu não vou ler todas elas, mas onde esse mesmo Deus de Horebe, que também é o Deus do Sinai, também vai ser o Deus do deserto, também vai ser o Deus da planície, etc, etc, etc. Vai ser o Deus, por exemplo, do poço, do vale e por aí afora. A nota comentando o versículo 2 e 3. O anjo do Senhor, com A maiúsculo, esteve ativo em Gênesis para informar, repreender, proteger e prover orientação e sucesso. Aí ele dá as passagens ao longo do livro de Gênesis. O relato em Êxodo 3 descreve a conversa que se segue como diretamente entre o Senhor e Moisés, sem preocupação com o modo como o evento ocorreu. O fogo é muitas vezes associado a manifestações especiais da presença de Deus. Aí tem várias, dezenas de passagens aqui, onde tem o fogo no texto, né, bíblico, sendo associado a manifestações culticas, litúrgicas, especiais da presença de Deus. Então você tem fogo em rituais litúrgicos, você tem o fogo como sendo a coluna de fogo guiando o povo durante a noite no deserto, você tem o fogo que não se apaga dentro do tabernáculo, né? Então você tem o fogo, e indo para outras religiões e culturas da mesma época, até hoje, você também tem o fogo, né? Por exemplo, você tinha, por exemplo, na mitologia grega, né, na Grécia antes de Cristo, centenas de anos antes de Cristo, você tinha a Héstia, né? Héstia era a deusa da lareira, né? Por que era a deusa da lareira? Porque lareira lembra, é uma palavra derivada de lar. Lar. Lar é a casa, né? Todo mundo sabe, nosso lar é a nossa casa, onde a gente mora e tal. Então, você tinha os deuses lares, os deuses dos antepassados, os próprios antepassados, muitas vezes, que se criam ainda se comunicar com as pessoas que estão vivas, só que em planos diferentes, né? O morto num plano, o vivo em outro plano. E havia ali um rito, né, de culto aos antepassados. E na mesma cultura também havia a crença de que havia esses deuses que habitavam o lar. Pessoas, antepassados que moraram ali, e cuidavam daquela casa. Então, eram os deuses lares. E aí, dentro dessa casa, havia a lareira. A lareira tem esse nome lareira porque está dentro do lar, mas também porque ela, portando o fogo do lar, ela também porta a energia divina, espiritual, que se liga espiritualmente com essa entidade divina, essa entidade espiritual dos deuses lares. Então, como o fogo sempre esteve muito ligado a esse elemento espiritual, então a deusa Héstia, que era a deusa das lareiras, ela, em toda casa que tinha lareira, praticamente todas as casas, havia um culto a Héstia de alguma maneira, mais consciente ou menos consciente, mais fanático ou menos fanático, havia um culto à deusa Héstia, porque havia ali uma lareira e Héstia era a deusa das lareiras. E, cara, eu poderia aqui falar muito sobre fogo e religião, fogo, e culto e liturgia, porque em todas as religiões, quase sem exceção, 90% pelo menos das religiões, o fogo ele está presente em maior ou menor grau na liturgia. Ele tem uma representação simbólica, de maneira assim espiritualizada, né? Então aqui dentro da religião dos israelitas, aqui dentro do judaísmo, aqui dentro dessa religião palestina, das religiões palestinenses como um todo, também você tem a mesma participação do fogo como elemento espiritualizado. Então o fogo é muitas vezes associado a manifestações, a epifanias, a ritos e
ou até como artefato de culto. Tá ok? Beleza. A possibilidade, comentando o versículo 6, a possibilidade de perigo implícito no contato do ser humano com Deus é refletida em toda a Escritura. Então, você tem várias passagens em que o homem sente-se assim amedrontado por ter um contato com Deus. O próprio Moisés aqui, ele vai ter medo de Deus olhar para ele, aqui no versículo 6. Mais à frente, Deus vai passar e para ele não ser fulminado, ele vai passar, diz assim, a interpretação mais corrente, ele vai ter que passar de costas e Moisés vai contemplá-lo pela fresta da montanha. Então há sempre esse cuidado na hora de haver um contato entre o divino e o humano. E isso vai ser de maneira assim, vai cair por terra ou vai ser ultimada quando o próprio Deus encarna-se e aí ele vai se relacionar, vai comer, vai beber com o humano, com os homens. Né? Só que aí, por estar encarnado, não vai haver uma consumação da carne, a carne não vai ser consumida pela presença de Deus, porque ali ele vai estar limitado de seus poderes, né? De sua glória, digamos assim. E aí poderá haver esse contato, Jesus vai almoçar, vai comer, vai cear com as pessoas e nem por isso as pessoas vão morrer apenas por estarem vendo ou tocando em Jesus. Este lugar era santo, não em virtude de alguma qualidade a ele intrínseca, mas por causa da presença e da atividade de Deus. O tabernáculo seria um lugar separado pela presença de Deus. Permanecer à distância e remover as sandálias dos pés era então, e ainda é em muitas culturas, um sinal de respeito e humildade. A autorrevelação do Senhor, que começou com "Eu sou o Deus de teu pai", associava este evento ao passado tanto por mencionar os patriarcas, como pelo fraseado da declaração. Ela também possui o tom de um pronunciamento formal de um rei. E ele dá várias passagens e tal. Versículo 8. No Egito, os rebanhos israelitas estavam limitados à região de Gósen. Em comparação, a nova terra seria grande, terra em que mana leite e mel. Levitas ressentidos mais tarde usaram esta expressão para descrever o Egito, a terra que mana leite e mel. Na terra de Canaã, tal abundância dependia da chuva. A palavra para mel pode também descrever um adocicado xarope feito de tâmaras, uvas e outras frutas fervidas. Excelente! É o que eu havia falado. Essa nota aqui, assim como aquela da NAA, explica da mesma maneira. Um xarope, aquele que ele coloca aqui, não um extrato, né? Como coloca a NAA. Coloca uma outra palavra, xarope, adocicado xarope, feito de tâmaras, uvas, frutas, etc. Excelente. Comentando versículos 11 e 12. A pergunta de Moisés, quem sou eu? Nos faz lembrar a pergunta que um dos hebreus fez a Moisés em 2,14. Quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? A resposta a estas perguntas não tem nada a ver com a criação ou as habilidades de Moisés. A promessa do Senhor a Moisés, certamente estarei contigo, depende para seu valor de quem o Senhor é. O importante é que ele está presente porque ele quer e tem capacidade para agir. Esta promessa deu a Moisés a base para a autoridade que antes lhe faltava e continua o importante tema do envolvimento pessoal de Deus na vida de seu povo. O importante aqui não é quem Moisés era, e é o que é a pergunta que ele faz, quem sou eu, né? O importante aqui não é saber quem Moisés era, e sim quem Deus era. E a pergunta que Moisés faz, quem é Deus, é uma pergunta descabida, porque ele pergunta a Deus, quem vou dizer a eles quem me enviou? Né? Olha, você vai dizer o que você viveu, o que você viu aqui. Você está conversando com um Deus, você está vendo a sarça arder e não se consome, né? Você está vendo tudo isso aí. Mas era óbvio, né? Mas ele pergunta a si mesmo. Mas o mais importante aqui não é quem vai ser enviado, e sim quem vai enviar. Esse que vai enviar é que tem o poder. Servir a Deus com todos os israelitas no monte onde Deus e Moisés estavam se falando seria um sinal para Moisés, porque ele poderia olhar para trás e reconhecer que este culto só foi possível por causa daquilo que o Senhor tinha feito. Não, isso aqui não. Forçou. Nada a ver.
Aqui o que acontece? O comentarista percebeu aquela escorregadela sobre a qual eu já falei aqui agora há minutos atrás, de que ele faz o personagem Deus dizer que vai revelar um sinal e no final das contas acaba não revelando. Ele percebe que foi uma falha e em vez de dizer assim, não, olha, o sinal que Deus promete revelar será revelado no capítulo 19. Essa seria uma nota correta, uma nota de rodapé correta. Mas ele não, ele já começa, o que é muito comum no meio evangélico, ele já começa a sambar, já começa a teologia do sapato apertado, né? Que você calça 41, né? Mas aí te dão um sapato 38, né? Aí você tem que enfiar o pé assim mesmo. Aí ele começa a tentar fazer contorcionismo aqui, aí explica dessa maneira, não é porque não houve nenhum problema, nenhuma falha aqui não. O sinal foi revelado sim. Ele falou que ia revelar e revelou. O sinal é esse mesmo. O sinal seria para Moisés, porque ele poderia olhar para trás e reconhecer que este culto só foi possível por causa daquilo que o Senhor tinha feito, e isso, mas aquilo. Conversa mole para boi dormir. Já expliquei isso aí. Comentando versículos 13 a 15. A declaração de Deus é enunciada com um caráter determinativo, que por vezes aparece no final de uma conversa, normalmente para pôr fim a um debate sem que se ofereça alguma informação, com uma declaração de Pilatos. O que escrevi, lá em João 19, 22. As declarações contendo eu sou usam o mesmo verbo hebraico usado na promessa de Deus. Certamente estarei contigo, no versículo 12. Então, isso é interessante, porque o verbo que está sendo usado na tradução eu sou é o mesmo verbo que aparece na expressão certamente estarei contigo, do versículo 12. Então, o versículo 12 e o versículo 14 possuem o mesmo verbo, só que no versículo 12 esse verbo está em certamente estarei contigo, e no versículo 14 está em eu sou. O trocadilho com o verbo o torna especialmente proeminente e fará lembrar a promessa, como para recordar Moisés. Aquele que promete estar com você é aquele que o envia. Uma vez que os verbos hebraicos reúnem grande parte de seu significado temporal a partir de seus contextos, a mesma forma pode indicar o presente ou o futuro, ou ambos ao mesmo tempo, dependendo da situação. Aqui, as promessas em 3:12, 4:12 e 15 estão voltadas ao futuro. Assim, embora o futuro seja apropriado no português, ele não exclui a presença de Deus com Moisés no momento em que eles conversavam. Nem o tempo presente, em português, sou, em 3:14, exclui o futuro. Então, aqui é como se fosse um uso verbal atemporal, né? Já teve um comentário bem mais detalhado sobre essa passagem, sobre o uso desse verbo, no nosso vídeo sobre a Nova Almeida atualizada. 16, comentando o versículo 16. O nome Yahvé, o Senhor, está ligado etimologicamente ao verbo hebraico ser, que aparece de forma tão proeminente nos versículos 12 e 14. Yahvé não era um estranho, ele era o Deus dos pais, Abraão, Isaque e Jacó. 4 séculos no Egito não tinham anulado as promessas feitas a eles e à sua descendência. E agora, ele enviou Moisés aos seus descendentes, os israelitas. Se os israelitas quiserem saber que ele era, eles precisavam olhar o que ele tinha feito. Então, para os israelitas saberem quem era Deus, eles precisavam conhecer o que ele, Deus, tinha feito. Por isso, toda hora a expressão Deus do Isaac, do Jacó, do Abraão e tal. Quando a presente tradução usa a palavra Senhor, com letras maiúsculas, ela está representando um nome hebraico que pode também ser transliterado Yahvé, ou YHWH, ou YHVH. Não, esse V aqui esquece, está errado. Já vi também assim, JHWH, também está errado. É YHWH, nada de VH e nem de JH. Isso aí, quer saber mais sobre isso aqui? Que o especialista é o Oswaldo Luiz Ribeiro. Vá lá no canal do Tenda do Necromante, digita lá o tetragrama lá, busca lá, bota Necromante, você vai achar um vídeo em que ele comenta isso aqui. Versículo 18. 3 dias de jornada para que sacrifiquemos era um pedido razoável, uma vez que outros grupos de escravos no Egito recebiam permissão para caminhadas semelhantes a fim de adorar os seus deuses.
Alguma coisa a respeito dos sacrifícios israelitas era repugnante aos egípcios. Uma jornada de 3 dias no deserto os faria desaparecer de vista. Então, veja, por um lado a nota é boa e está correta, por um outro lado a nota é desonesta e está equivocada. No lado correto da nota é o seguinte, ela concorda que Deus mandou Moisés falar para o faraó que eles iriam apenas ali fazer uns sacrifícios e já voltariam já após os comerciais, né? Ou coisa assim. Por um lado ela está correta essa nota, porque é exatamente isso que Deus mandou Moisés falar para o faraó. Por outro lado, ela, em vez de continuar as inferências até o último fio, até as últimas consequências, ela covardemente, porque é uma Bíblia que foi editada, traduzida, e são notas que foram redigidas por pastores e teólogos que são de editoras evangélicas, e são, enfim, pastores, são pessoas com rabo preso. Então, servem a um sistema teológico. Eles não vão ter a coragem de ir até o final, né? Até as últimas consequências. Eles covardemente param no meio do caminho, ou até mesmo por desonestidade intelectual. Mas se eles continuassem até a análise deles, até as últimas deduções, o que eles iam concluir? Eles concluiriam o que eu já concluí aqui, já falei para vocês várias vezes. Ora, se eles estão de acordo que Deus mandou Moisés dizer para Faraó que o objetivo era levar o povo caminho de 3 dias e voltar, fazer uns sacrifícios, umas adorações e voltar, então o passo seguinte é concluir também que Deus mandou Moisés mentir para Faraó, porque não era essa a meta, não era este o propósito de versículos atrás, que ficou muito bem claro, a saber, levar o povo para a libertação, saindo do Egito para nunca mais voltar e indo para uma terra que manda leite e mel. Esse era o propósito. Mas, na memória cristã, na liturgia, na teologia cristã, que é sempre manca, porque é religiosa, se é religioso vai estar amarrado, não pode dizer, né, já virou tradição acreditar-se que Deus, né, enfim, não pode mentir, não quer mentir e não gosta de ninguém que minta. E é verdade. É sempre uma moeda com 2 faces. É verdade. Mas na outra face dessa moeda, você tem que colocar a seguinte nota de rodapé. Olha, realmente Deus, o que realmente existe, aquele que realmente é, e é factual, esse Deus não gosta de mentira. Esse Deus é avesso à mentira. Porém, o personagem que você criou para, digamos assim, o avatar que o ser humano criou para esse Deus factual, esse avatar virtual, você colocou como característica desse avatar virtual o seguinte, de que ele é o mesmo do antigo, que é descrito lá no antigo, e que ele é o mesmo do novo, que são ambos a mesma pessoa, que não tem 2, um do novo e um do antigo. Quando, na verdade, você, na prática, no mundo real, você realmente não tem 2, só tem um, por definição só pode existir um Deus, mas só que dentro da análise literária, dentro do texto da Bíblia Sagrada, você vai ver, já disse isso no último vídeo, você vai ver que nem é impossível o Deus do Antigo Testamento, o personagem Yahvé, o personagem Deus veterotestamentário, é impossível que ele seja também o personagem neotestamentário, né? Porque querem coisas diferentes, agem de formas completamente, e não é só diferente, até antagônicas, né? Não tem como, em momento algum, em local algum, o Deus, o que realmente existe, no qual cremos, no Novo Testamento, ele falar que todo mundo tem que dar a face, a outra face a bater, se alguém roubar a tua capa, dá também a túnica, envia o filho dele para morrer, sofre pra cacete aqui, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, etc, etc, etc. É um Deus do amor, um Deus do perdão, aquela coisa toda, e esse mesmíssimo Deus, e não outro, no testamento anterior, mata um monte de primogênito, vê lá, incentiva, ou pelo menos passa o pano para o seu povo quando o seu povo estupra mulheres, mata covardemente criancinhas,
taca fogo em animal, devasta um monte de terras com gente, com animal tudo dentro, e tá tudo certo. Como Davi fez, como José fez, como Moisés fez. Entendeu? Então, é óbvio que não são a mesma pessoa. Um é o avatar, digamos assim. Esse avatar ficcional, fictício, é o do Antigo Testamento. O outro é o que realmente existe. Na nossa fé, na minha fé, é o do Novo Testamento. Beleza. Bom, mas vamos voltar aqui, né? Então essa nota aqui errou, tá? Acertou e errou. Acertou porque ela admitiu que Deus mandara Moisés falar uma coisa para o povo e uma outra coisa para Faraó. Mas ela erra quando ela passa pano para essa clara mentira e tenta disfarçar, não usa a palavra mentira e passa pano para esse ato. Comentando o versículo 20, ambas as orações, estenderei a minha mão e ele vos deixará ir, usam uma forma do mesmo verbo hebraico, fazendo uma ligação firme entre causa e efeito. Ou seja, eu faço uma coisa e ele vai fazer outra em resposta. Estenderei a minha mão e ele, né, o faraó, vos deixará ir. Quando a mão de Deus entrar em ação, os israelitas sairão do Egito. A disputa seria entre a mão do Senhor e o poder, né? Ou seja, poder, literalmente aqui é mão. Mão tem essa tradução ligada a poder, tá? Então o que acontece? O poder do egípcio é personificado em Faraó, né? E o poder de Israel é personificado ora em Moisés e ora mais ainda em Deus, em Yahvé. A questão toda aqui também, que não toca, é o seguinte: se Deus pôde tocar no coração de milhares de egípcios a ponto de eles retribuírem com ouros, pratas e vestidos as mulheres hebreias, por que então que ele não tocou, antes disso tudo acontecer, de um monte de gente morrer e sofrer, no coração de Faraó? E bastava um toque no coração de Faraó. Na primeira pergunta, na primeira solicitação de Moisés, Faraó deixá-los ir aí, e todo mundo ia para o deserto felizes e contentes, e ninguém no Egito, nem do povo de Israel, ninguém ia morrer, não ia ter praga alguma. Por quê? Porque, de novo, é mais uma claríssima evidência de que estamos diante de um Deus embonecado, né? Ou seja, um Deus foi feito de boneco, um personagem criado ficcionalmente, pelo autor. É uma obra de ficção. Isso aí eu tenho absoluta certeza e estou mostrando para você, provando para vocês ao longo de centenas de vídeos aqui, desde que eu comecei a Bíblia Frente e Verso, né? Quem me acompanha sabe, eu não recorro a outro livro, eu não recorro a nenhuma outra ciência, é ler o texto. Eu nem preciso, se eu for recorrer a outras ciências aqui, se for recorrer não, até vou ter mais argumentos do que eu tenho aqui. Mas o objetivo é pegar a Bíblia, abrir e ler e comentar, só isso. Só com o próprio texto das próprias Bíblias que temos, a gente lê e começa a descobrir uma série de ensinamentos deturpados e tal, interpretações equivocadas que se arrastam aí pelos séculos aí, né? E a gente vai aprendendo errado porque a gente não para um dia para ler sem ter como base, alicerce, a interpretação dos outros. A gente tem que ler com os nossos olhos. Então a gente já começa a ler montado em cima de um dogma, de uma doutrina, e vai ler errado, né? Vai ter uma hora que vai conflitar uma coisa com a outra e você vai ler errado. Versículos 21 e 22. Presentes de prata e de ouro cumpririam o que o Senhor tinha dito a Abraão, repetindo o padrão da própria partida de Abraão do Egito com os bens que lhe foram dados. Então também foram dados a Abraão bens. A palavra traduzida como despojareis possui um uso paralelo em 2 Crônicas 20 e 25 para descrever o saque de cadáveres em um campo de batalha. Seu uso em Êxodo 3:22 e 12:36 pode ser um exagero intencional. Ele contribui para demonstrar a natureza da vitória do Senhor sobre o Egito, que pode ser a razão de 3:22 mencionar particularmente que as mulheres israelitas, normalmente não combatentes, fariam os pedidos. O documentário do History Channel, eu estava vendo um dia desse aí, lá eles dizem, não foi
Ninguém deu nada aqui. Foi na base da espada. Moisés liderou um motim, o povo se revoltou contra os egípcios, se é que isso realmente aconteceu na história, porque não há evidências, fatos históricos, arqueológicos que provam isso aí. Mas o máximo que pode ter acontecido aqui Moisés liderou uma revolta bélica, um motim, e o povo, na base da espada, ou seja, com muito sangue rolando, despojou os egípcios. Na base, na ponta da espada. É o que o documentário do History Channel vai dizer. Em 11:2 e 12:35, os homens também participam. Beleza. Aí ele tem dois cards aqui, né? Um para a expressão do nome de Deus, a outra para uma outra expressão do nome de Deus. A primeira aqui na esquerda, né? Erie Asher Erie, pronúncia hebraica. Erie Asher Erie. Tradução da King James 1611. Eu sou o que sou. Então aparece aqui, né? Em Êxodo, só aparece aqui na Bíblia inteira. Erie Asher Erie é a declaração de Deus ao revelar sua forma preferida de tratamento como sendo Yahvé. Erie é a forma da primeira pessoa do verbo hebraico que significa ser. Deus pode ter dito Erie Asher Erie como um nome em resposta ao pedido de Moisés no versículo 13, mas certamente ele reduziu as palavras para o nome Erie, ou eu sou, no versículo 14. Yahvé parece ser uma forma antiga da forma da terceira pessoa de ser. A terceira pessoa pode ter sido mais apropriada para os israelitas considerarem o seu Deus. Alguns estudiosos interpretam Yahvé como uma forma causativa, como ele faz ser. Porém, Erie Asher Erie favorece um sentido como ele é. Tal tradução concorda com a descrição de Cristo no Novo Testamento como aquele que é eternamente presente, lá em João 8,56. Eu sou o que sou sugere a soberana liberdade de Deus de ser o que ele escolhe ser. Ou seja, é a soberania de Deus revelada aqui no Erie Asher Erie, né? No nome dele, eu sou o que sou. Yahvé, né? Também aqui na King James, versão de 1611, é traduzido por Senhor Yahvé. Aparece 398 vezes em Êxodo e 6.828 vezes no Antigo Testamento. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Moisés deveria dizer a Israel, eu sou, me enviou a vós. Em seguida, Deus substituiu eu sou por o Senhor, Yahvé, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, etc, etc, etc. Este é o meu nome para sempre. Yahvé é provavelmente um equivalente da terceira pessoa do singular de eu sou. Sua pronúncia foi quase perdida porque os judeus o consideraram tão sagrado que substituíram as suas vogais por aquelas de outros nomes divinos. Yahvé comunica o engajamento de Deus na libertação de Israel de modo a revelar o seu caráter. Deus não revelou este nome aos patriarcas, porém Yahvé ocorre em diálogo em Gênesis 14:22. Ou o significado era previamente desconhecido, ou o seu sentido não tinha sido completamente apreciado, ou Gênesis reflete uma linguagem posterior. Joquebede, a mãe de Moisés, pode ter uma forma abreviada de Yahvé em seu nome. Esse Jo de Joquebede pode ser de Javé, Yahvé, né? Bom, beleza. E assim termina aqui o vídeo, né? Capítulo 3 pela Bíblia King James de 1611.